Olá, sexta-feira, fim de semana de rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional não pode pensar em perder. E o Grêmio, lógico, que tem que ganhar para se aproximar ainda mais da liderança e, quem sabe aí, logo buscar garantir a liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje ainda, sexta-feira, tem jogo da LAF. Jogo, Bote. Movimentação. Movimentação, é verdade. A LAF partida não vale mais nada, né? Ela para a Liga Nacional. Agora deve estar com bola rolando já 19 horas e 15 minutos contra o Intel e Orlândia. Em compensação, se para a LAF não vale muita coisa, em virtude de classificação, para o time paulista vale muito, né? O time, com essa vitória, caso venha sobre o time lajadense, pode assumir a liderança da Liga Nacional, que teria vantagem na próxima fase, pegando o último classificado, vamos dizer assim, na fase de mata, né? Então, a LAF que anunciou também a saída do Lucas Selba, então aos poucos o grupo da LAF vai ficando ainda mais enxuto, já pensando naquela questão de enxugar custos e tal, visando somente o Campeonato Gaúcho, né, a Série Ouro de Futsal, que a LAF segue muito bem, já tem data marcada aí para os próximos confrontos da próxima fase, inicia na próxima terça contra o Atlântico, lá em Erechim, já a segunda fase aí do Campeonato Estadual. Então, o jogo hoje para a LAF vale mais para a movimentação, para dar experiência para os meninos, que tem muitos entrando no decorrer das partidas, mas o certo é que a LAF sim já prioriza o Campeonato Gaúcho em virtude de tudo que aconteceu esse ano, da questão de problemas de financeiros, problemas de grupo, então a LAF foi um pouco se reestruturando para voltar a ser um time estadual. Saiu o segundo Selba da LAF. Exatamente, hoje esses dias eu vi uma notícia nas redes sociais do Thiago, que está lá no Japão, está muito bem, o Thiago jogando no Japão, e agora o Lucas acabou saindo para o Guarapuava, equipe aí também da Liga Nacional. Isso é bacana porque a gente vê que o esporte local consegue despachar gente para fora, né? Quer dizer, tem o Thiago que foi para o Japão, primeiro ia para um outro, depois acabou indo para o Japão, isso, né? Ele chegou aí para o Copa Grill, né? E aí ficou, eu acho que ficou 1 ou 2 meses, aí veio a proposta do Japão, que era mais tentador e tal, ele acabou aceitando. O Rafinha, que está lá na Itália, levou um susto agora por causa desse negócio terremoto, nós até colocamos no Redação Informativa o depoimento dele, de como aconteceu, mas enfim, o que é importante é que ele está lá também bombando no futsal. Exatamente. Da Itália, que é um dos melhores do mundo também. Os últimos anos, o Lucas, né? Os últimos anos a LAF teve muita visibilidade, ainda que seja apenas o segundo ano de Liga Nacional, né, o contrato seja por mais uma, o futuro é incerto da LAF na sequência em nível nacional. Tem vários jogadores saíram daqui, o próprio Nenê hoje que está no Corinthians passou por aqui, o próprio Edson, que hoje está no Intel, foi revelado, dá para dizer assim, pela LAF. Os irmãos Selba ganharam projeção nacional e até internacional. Então é uma série de jogadores aí que tiveram uma passagem, nem que seja curta, pelo time lajadense, mas que hoje consegue dar pulos altos, vamos dizer assim, alçar voos altos aí em relação ao futsal internacional e grandes equipes do futsal nacional. Sobre isso eu quero destacar o programa informativo O Repórter, o próximo que irá ao ar, inédito, foi feito pelo Renan Silva, nosso repórter do Jornal Informativo, e ele fez sobre esporte amador, que daqui a pouco pode virar as novas medalhas olímpicas do Brasil, Diogo Botti. Tem o Rotter, do vôlei? Isso, o Rodrigo Rotter, isso. O Sen, Daniel Sen, do atletismo, nas escolas. Também o Minoro, da ginástica. E o Nico, do futebol, que o futebol é o mais tradicional que a gente já está acostumado. Mas então, o Informativo Repórter, o próximo, muito bom trabalho feito, vale a pena assistir. A gente espera que aproveitando um pouco o gancho das Olimpíadas, que possa ter um legado para nós aqui também do Vale do Taquari, e que toda essa questão que mobilizou mesmo os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com pessoas indo, se deslocando daqui para lá, assistindo os jogos, participando como voluntários. O próprio Minoro foi assistente da ginástica presencial ali dos atletas e tal. Que jogavam, isso, a ginástica trampolim, que é o forte dele, né? Até em função da Univates ali. Mas o certo é que tomara que isso deixe um legado muito bom e que, falando de esportes olímpicos, isso possa trazer algum fruto para nós aqui em Lajeado. A gente vê a questão do vôlei. O Lucão, que foi campeão olímpico, mandou até um recado pro pessoal do Colégio Martin Luther antes da final nas Olimpíadas. Então, tem uma série de fatores, um monte de gente que está hoje despontando, nasceu aqui, começou aqui, deu os primeiros chutes, primeiros saques, vamos dizer assim, em escolas, em locais aqui de Lajeado da região. Então a gente espera que isso continue e que se perpetue por mais alguns anos aí. O futebol, falando do Nico, o pessoal do Grêmio ali, o Moisés, o Gabriel, esse pessoal tudo passou na mão do Nico. Tudo passou por aqui, né? Bom,
E falar em futebol, o fim de semana pede Campeonato Brasileiro e o Internacional vai à Ilha do Retiro enfrentar o Sport com a obrigação, não é a possibilidade, é a obrigação de vencer. Depois de mais uma semana de treinamentos, aí o técnico Celso Roth promoveu algumas mudanças pontuais até na equipe. Está confirmado o Inter, o Vitinho não joga em virtude de um problema no pé. O Nico Lopes dá para ver que ele perdeu espaço mesmo no elenco do Celso Roth. O Inter vai de Valdívia e Sacha na frente, com o William confirmado como meia, ao lado do Serras. O William atuando mais como um terceiro volante, dando apoio ali para o Rodrigo Dourado e para o Fabinho. Certo que o Inter tem algumas mudanças pontuais aí para buscar essa vitória depois de 13 jogos de jejum. Passou da hora já, né? Chegou a hora de voltar a vencer aí, para não só pensar em alguma coisa ainda além do Brasileirão, mas fugir de vez, começar essa briga contra o rebaixamento, que é o principal campeonato do Inter nessa competição. É isso aí. O que teria feito o Nico Lopes deixar de ser plano do Internacional, não, do técnico Celso Roth? Pois é. O jeito mais burocrático dele jogar, não, Diogo? Não sei, eu acho que o Celso Roth fala, antes era questão física, que o Nico não estaria 100% fisicamente. Sim. Agora já se fala na questão 100% tecnicamente. Né? Eu acho que ainda falta, pode ser isso, mas eu acho que isso só vai vir jogando. Né? A questão do ritmo de jogo, a questão da adaptação com o futebol brasileiro, aquela coisa toda. A gente sabe que os estrangeiros demoram muito tempo para se adaptar, em compensação os brasileiros quando saem para a Europa demoram 2 jogos tão titular. Né? Isso acontece para nós aqui. Né? E aquele que não funcionar assim, logo volta, né? Logo volta. Eu acho que o problema do Nico é muito semelhante ao Miller Bolanhos do Grêmio. Né? Eu acho que é um jogador de muito potencial, mas que ainda falta se soltar um pouco mais. Né? Talvez eu acho que vamos dizer assim, a inteligência tática do jogador está em jogo nessa aí. O Miller Bolanhos é um jogador muito hábil, muito inteligente, muito habilidoso, mas que ainda não caiu nas graças do Roger em virtude de posicionamento dentro de campo, de auxílio de marcação, esse tipo de coisa que fica evidente aqui no futebol, principalmente do Sul. Então eu acho que isso está faltando pro Nico um pouquinho aí de capacidade de marcação e de capacidade de evoluir taticamente pro Internacional para que ele possa cair nas graças do Roth e voltar aí a figurar entre os titulares. Contratação mais cara do Inter nesse ano, né? Precisa jogar. Tem que jogar, né? O Internacional vai jogar às 6h30 da tarde, domingo, contra o Sport Recife, lá na Ilha do Retiro. Jogo chato pra caramba, os pernambucanos costumam atrapalhar a vida dos gaúchos. E o Sport tá vendo aquele meio de tabela ali, né? Também teoricamente, posso saber meio como candidato ao rebaixamento, tudo mais, aquela coisa, mas o Inter sempre se cumpriu, o Grêmio também, o Grêmio tomou 4 agora, quando foi lá no primeiro turno do Brasileirão. Então o Inter precisa aí se reencontrar, voltar a jogar bem, para quem sabe buscar essa vitória depois de um jejum de 13 jogos. É isso aí. Do lado tricolor, o Grêmio vai jogar no fim de semana, Diogo Botti, e é o mesmo Grêmio esse que jogou no meio da semana pela Copa do Brasil, não? É o mesmo Grêmio, inclusive na defesa, né? Contava-se com o retorno do Wallace Reis, o que acabou, na verdade ele volta, desculpa, não é o mesmo Grêmio não, tem um desfalque grande na defesa, o Pedro Jeromel. O Pedro Jeromel está suspenso do Campeonato Brasileiro, ele jogou na Copa do Brasil, mas ele está suspenso. Que com é considerado o zagueiro top do país agora, nós estávamos acompanhando. Jeromito. Com isso, o Wallace Reis retorna na defesa, mas por outro lado o Kahneman será mantido, ou então foi uma dupla de zaga, Kahneman e Wallace Reis. Né? E o Maicon segue de fora aí, o jogador está vetado pelo departamento médico, tem uma lesão e será reavaliado amanhã, novamente no CT Luiz Carvalho, lá da Arena do Grêmio. E se não tiver condições, o meio de campo está confirmado já com o Wallace, Jailson e o Ramiro como terceiro volante. A questão do terceiro volante tem uma contenção tática, porque é muito importante na questão de defesa. Né? Soltou um pouco mais os atacantes e tal, então acho que é um bom esquema que o Roger achou nesse time do Grêmio aí. Ainda que tem algumas peças ofensivas ficando de fora, mas eu acho que é uma boa estrutura tática assim, para o Grêmio voltar e pegar um adversário complicado que o Atlético Mineiro é candidato, tão candidato quanto o Grêmio ao título, a G4 e tudo mais. Isso aí, parece que depois que inventaram o G4, parece que o título parece secundário, né? Muitos, pelo menos para os gaúchos, essa história de falar em título já foi do passado. Ninguém mais fala em título, só quer saber do G4. O jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro vai ser na Arena às 4 horas da tarde. De sábado? Ou domingo? De domingo. Jogo para ter, se não for o mesmo público contra o Corinthians, que foi aquela epopeia de gente na Arena do Grêmio, mas que seja um público muito parecido com aquele, porque é jogo de grandeza igual. Né? Tu pegar um Atlético Mineiro com Prato, com Fred, com Robinho, e o pessoal numa ascensão muito grande que vive o Atlético Mineiro,
Eu acho que é jogo grande sim, e jogo pro Grêmio mostrar que fazer aquele negócio que as outras equipes têm feito. Além de trocar pontos aí com as equipes da frente, bater eles, né? O Grêmio já venceu no primeiro turno o Atlético Mineiro lá no Independência, fez 3-0 ao natural, mas lembrando que era a estreia do Marcelo Oliveira, tinha um monte de coisa acontecendo no Atlético naquela época, e agora o Atlético já se consolidou na competição. É uma equipe que já mostrou que vai brigar por G4 e até por título. Então, chegou a hora do Grêmio mostrar que também está nessa e voltar a vencer dentro da arena. É importante uma vitória neste momento, porque além de aproximar o Grêmio dos líderes, né, freia o Atlético. Exatamente, jogo de 6 pontos. Já que o Grêmio andou dando 2 ou 3 jogos, ele andou dando uma titubeada, assim, uma escorregada. O Grêmio tem essa sequência bem complicada que a gente já falava lá no início do Brasileirão, que era a sequência de início de campeonato. Aí pegava o Corinthians, pegava o Flamengo, agora pegava o Atlético. Então, lembrando que o Grêmio ganhou do Corinthians na Arena, perdeu pro Flamengo lá em Brasília e agora volta a jogar em casa. Então é o momento certo para voltar a vencer aí e se consolidar no topo da tabela. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos, essa partida contra o Botafogo aí ficou atrasada em função das Olimpíadas. Volta só em setembro, né? Isso, esse jogo é em setembro. Lá em setembro, dia 1º de setembro, tem seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa. Isso. E aí, aí o bicho pega, porque aí tá apertado. Dois jogos, Equador dia e 1º Colômbia, e dia 6, né? Isso aí. É, 2 jogos difíceis para a seleção brasileira. E o Equador, estreia do Tite, né? Que vinha liderando, né, essas eliminatórias. O Brasil hoje não estaria nem entre os classificados, né? Pensa, o Brasil fora da Copa do Mundo. Não aí dá completa todas, né? Nunca tinha ganho medalha olímpica. Aí ganhou, completa agora sai todas, fora. aí tu bota o asterisco campeão olímpico. É o que restou. Bom, torcemos então pela LAF, porque enfim, resultado positivo é sempre bom para dar um ânimo na turma, mesmo que não faça mais diferença ganhar ou perder no jogo de hoje. E no fim de semana, domingo, às 4 da tarde, tem Grêmio Atlético Mineiro, às 6h30 tem Sport Recife e Internacional, Diogo Butch. É isso aí. E nós voltamos na segunda-feira, depois do Redação Informativo. Até mais, bom fim de semana. Um abraço.